Os estados em todo o país competem para atrair novos negócios. Quanto mais empresas, mais receita gerada, mais empregos criados e, claro, maior importância política não só do Estado, mas também dos seus governantes. E uma das formas mais efetivas para isso é, naturalmente, a redução de tributos. Nesse caso, os tributos estaduais. Nosso tema de hoje é exatamente para você que possui algum tipo de benefício fiscal de ICMS. Mas, antes de tudo, curta esse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância desse conteúdo e mande para mais gente. E agora que você já curtiu, nos acompanhe. Olá, eu sou o Guilherme Figueiras, líder de novos negócios aqui na Lucky Law Consultoria. Com certeza, muitos dos que estão nos assistindo ainda não estão inscritos no nosso canal. Faça isso agora. É muito importante para que você não deixe de acompanhar todo o conteúdo produzido por nós. Vamos lá. Em primeiro lugar, é importante definirmos algumas premissas para a conversa de hoje. Primeiro, existem várias espécies de benefícios fiscais relacionados ao ICMS. Isenções, reduções de base de cálculo, alíquotas reduzidas, crédito presumido ou outorgado. Segundo, todos eles têm algo em comum. São considerados como subvenção para investimento e não devem ser tributados pelo imposto de renda. Para facilitar, antes da explicação conceitual, imagine o seguinte caso, de uma empresa que vende café in natura. Essa empresa possui 10 milhões de lucro antes dos impostos, ou seja, esses 10 milhões são a diferença entre despesas operacionais, salário, matéria-prima, energia elétrica, etc., o que ela teve de lucro nessa operação. Essa mesma empresa, quando considera o ICMS na operação, teria, obviamente, uma natural redução do lucro. Afinal de contas, o ICMS também é uma despesa da companhia. Digamos que, portanto, ao invés de 10 milhões de lucro, sobrasse para a empresa 8,2 milhões. Sobre esse lucro, ela deve, é claro, tributar imposto de renda. Acontece que essa companhia tem um benefício fiscal de ICMS por vender, por exemplo, produtos hortifrutigranjeiros in natura. Nesse caso, como a gente falou, o café verde. Nesse mesmo caso, acompanhe comigo. Ela, ao invés de tributar o ICMS cheio, tributa apenas uma parte dele, ou seja, ao invés dela recolher, por exemplo, 18%, uma alíquota normal de ICMS, ela recolhe apenas 5%. Então, digamos que ao invés de 8,2 milhões de lucro, por conta desse benefício fiscal, essa empresa teve 9 milhões de lucro. A grande questão é, ela deve tributar imposto de renda sobre os 8,2 milhões ou sobre os 9 milhões? Veja só o exemplo que aparece aqui na tela para ficar mais claro. Lucro bruto, 10 milhões. Com o ICMS cheio, 8,2 milhões de lucro. E com o benefício fiscal, 9 milhões. O IR é sobre qual desses valores? Por muito tempo, isso foi um debate gigantesco. A grande controvérsia que era, esse benefício fiscal é ou não é considerado como subvenção? E se a resposta fosse que o benefício fiscal era considerado como uma subvenção, o contribuinte ainda precisaria entender se era uma subvenção para investimento ou para custeio. Essa confusão dessa enorme regra tributária parecia não ter fim, mas teve. Primeiro, porque o Supremo Tribunal Federal, em posição pacífica, entende que os benefícios fiscais de ICMS não devem ser tributados por IRPJ em respeito ao federalismo. A União não pode tributar uma coisa de competência dos estados. Segundo, porque a Lei Complementar 160 de 2017 trouxe ainda mais clareza para a questão, afirmando que, abre aspas, os incentivos e benefícios fiscais relativos ao ICMS concedidos pelo Estado, Distrito Federal, são considerados como subvenção para investimento. No nosso exemplo, da empresa que vende café in natura, ela deixaria de tributar imposto de renda sobre os 9 milhões e passaria a tributar sobre os 8,2 milhões. A diferença é brutal. Agora, existe uma questão ainda mais importante e vale para você que já fez algum trabalho de redução de imposto de renda sobre subvenção ou que já porventura não tribute o seu crédito presumido ou outorgado. O benefício pode ser muito, mas muito maior do que você imagina. Isto porque é necessário identificar aqueles ganhos que estão na nota fiscal e não apenas os que não estão discriminados nela. Ou seja, além de olhar para o crédito presumido e outorgado, que são os mais comuns, é importante considerar que reduções de base de cálculo, isenções, alíquotas reduzidas também devem ser considerados como redutores de imposto de renda. Agora, como fazer isso?
é preciso reprocessar em absoluto toda a base de dados da empresa e avaliar nota a nota aquilo que efetivamente foi praticado. E aqui que está o grande pulo do gato e a grande dificuldade do trabalho. O valor pode ser muito, mas muito maior do que aquele que a sua empresa já está aplicando. De toda forma, resumindo a história. 1. Benefícios fiscais são considerados como subvenção. 2. Subvenções, pela lei, não devem ser tributadas por imposto de renda. E 3. Isso inclui não só o crédito presumido, mas também benefícios fiscais de ICMS que aparecem na nota fiscal. Se você quer saber mais sobre esse tema, não deixe, é claro, de nos mandar uma mensagem. Mais uma vez, curta esse vídeo e compartilhe. E claro, nos siga no LinkedIn para ficar por dentro do melhor conteúdo tributário das redes. Até mais!